noite. Não tem jeito, Bom, vai ficar assim mesmo. Boa noite para vocês. Estamos aqui começando nosso primeiro podcast. Talvez assim, eu sou um piloto, mas se você estiver assistindo é porque já vai ser o hashtag o primeiro episódio. A gente vai estar falando muitas coisas de Deus, a gente vai dar muita risada também. E a gente vai estar fazendo chat aí ao vivo, mais para frente, vocês vão poder participar, né? Tá fazendo perguntas também, né? Com muito respeito, né? E a gente tem aqui o nosso querido pastor Ednilson. Muitos conhecem ele como Tuta. Meu amigo Tuta, mas é o pastor Ednilson. Temos aqui um presbítero, mais conhecido como Vinícius, o delegado. Não é o da Cunha. Não é o da Cunha. Esse aqui é cheio de BO, viu? E eu sou o Cris. É o prof. Cris, prof, o Rojo. Se vocês quiserem chamar o gordo, não tem problema nenhum, não. Mas embora eu prometo que eu vou emagrecer, viu? Vocês estão me vendo assim, é o antes e depois. Podem me cobrar, viu? Cobra, pessoal, cobra. E, Vinícius, puxa a vinheta pra nós aí. Está no ar o Atos Podcasts. Vamos começar o bate-papo. Presbítero. Aliás, tem mais uma coisinha. Você viu que a gente tem hierarquia aqui, né? Tem pastor, presbítero e tem diácono. Olha que bênção de Deus. O time está montado. A igreja já está montada. O time está montado. Amém. Bom, boa noite para vocês, irmãos. Boa noite. Obrigado por estar acreditando no projeto. Primeiro, esse projeto nasce no coração de Deus. Eu acredito nisso, eu creio. Porque tudo que acontece vem da parte de Deus, eu creio. E nós temos que estar atentos, né? Para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e realizar, né? Porque às vezes a gente só fica chorando, reclamando, Deus esqueceu de mim, não tem feito nada na minha vida, mas você não se mexe. Sim, sim. Pastor, e eu acredito que nós temos que sair do lugar da zona de conforto, acreditar nos nossos sonhos, aquilo que foi imposto, foi aprendido, né? Nos momentos de igreja que nós tivemos, que nós temos, todo ensinamento, até aqueles que hoje nem estão mais comungando da mesma fé, eu tenho lá atrás ainda que eles cuidaram de mim, que me ajudaram quando eu era menino, sabe? É gostoso lembrar disso, dessas pessoas, lembro com carinho com certeza, deles. né? Creio que fez parte da história, nós né? temos que ter respeito por essas pessoas, né, Vinícius? E o que você tem para dizer, Vinícius, para a gente? Primeiro, boa noite. Boa noite. Quero dizer aqui que é um motivo de muita alegria para mim fazer parte, de verdade mesmo. Amém. Sei do investimento, do trabalho, da dedicação que está por trás disso aqui. E eu tenho certeza que isso é visto diante de Deus, isso é visto, tudo aquilo que é aplicado. E para mim é gratificante poder fazer parte de um projeto que tem o ideal de trazer algo, de acrescentar algo. Eu tenho certeza que esse projeto ele vai cumprir com que esse objetivo aconteça, vai fazer com que muitas pessoas tenham mais interesse, paixão por Deus, mais desejo de conhecer a respeito de sua fé, entre outras coisas que nós podemos aprender aqui. Podemos desfrutar da comunhão, aprender com pensamentos diferentes, discordar também, porque a vida não é só concordar com o outro. E eu vou discordar bastante, meu irmão. Pode crer que eu vou arrebentar esses dois aqui. Os teólogos aqui estão enrolados com o tribuloso aqui, viu? A discordância faz parte da vida e ela nos ensina a crescer intelectualmente, pessoalmente, de várias formas. Eu tenho certeza que esse projeto ele tem muito a acrescentar. Eu estou muito feliz de participar aqui com você, com o pastor Ednilson. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida de muita gente. Amém, amém. E você, pastor? Maravilha. Cris, né? Eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Outra vez mais, amém, participar de um projeto, né? Esse projeto que nós estamos tendo aqui, a oportunidade de estar colocando, estar iniciando, é um projeto que a gente tem grande expectativa sobre ele, né? Antes mesmo de eu fazer minhas considerações, eu já queria começar a minha fala com um texto, né? Com um texto base aqui para a minha fala, que é o livro dos Salmos, número 126, e apenas o último verso, que é o verso 6, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Essa é a palavra de Deus que nós professamos, que nós acreditamos, e ela está falando que há um resultado para aqueles que trabalham, né? que saem fazendo. Então, assim, nós já conversamos muito fora da gravação, fora daqui do que nós estamos propondo, e uma das coisas que nós falamos é a igreja deste tempo, né? A igreja deste tempo que está nos podcasts, que está no YouTube, que está nas plataformas, né? E estamos nos aventurando aqui, não é verdade? Dando início aqui. Então, assim, vou falar por mim que eu estou feliz pelo convite, né? Só que é o seguinte, pastor, tem um cara me chutando aqui, não tá legal esse negócio, não. É algum tipo de código Morse. Não tá legal esse negócio, não. Vai chutar outro. Né? Então, eu estou alegre com Deus pelo convite, né? E a gente espera somar, né? Ninguém aqui é doutor do assunto, mas a gente espera somar, agregar e aprender muito aqui nessa mesa. Eu acredito que nós vamos crescer juntos aqui nessa mesa aqui, beleza? Amém. Acho que todos apresentados, né? Eu só queria dizer assim, que qualquer coisa que eu faça para o reino, ou em prol do reino, ou que eu acredite que é para o reino, ainda é pouco. Sabe, pastor? Eu me lembro de Paulo no capítulo 1 de Romanos, versículo acho que 16, se não me engano. Ele fala que ele se sente devedor a bárbaros, aos gentios. E eu tenho, sabe, Vinícius, esse sentimento também de devedor. Uma coisa assim, eu preciso fazer algo, eu preciso informar ao mundo aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, respeitando sempre, a gente estava conversando, respeitando sempre as religiões. Eu já estudei um pouco de algumas religiões, consigo assimilar muitas coisas de outras religiões com a nossa, que é o cristianismo. Vamos deixar bem claro, nós somos cristãos, né? Para quem está nos assistindo aí, de repente vendo um corte, eu não sei. Nós cremos em Cristo, mas nós respeitamos as opiniões de outros, embora vivemos de repente diferente, crendo em coisas diferentes, né? Tá aqui, primeiramente, eu respeito, e eu espero que nossos espectadores também tenham respeito, não só com essa bancada e quem vai vir também ser entrevistado. Vai vir um pessoal lá da igreja do pastor Tuta, bacana, também para estar falando com a gente, nossos amigos, todos que creem na palavra de Deus. E eu me sinto um devedor, essa que é a verdade. Sem demagogia. Sem demagogia, de coração mesmo. E eu acho que vocês também têm esse sentimento, porque senão não estariam numa quarta-feira à noite, depois de muito trabalho, depois de uma rotina, né? Tem também os trabalhos nas igrejas e tudo mais, família, e deixaram para estar aqui comigo sem sequer um bolinho para comer e tomar um café. Vaza. Chama a diretora de Nós estamos encerrando as nossas transmissões, vamos para um pequeno intervalo. Se alguém faltar aqui no nosso retorno, vocês saberão a razão. Eu tô até com a boca seca sem água aqui, ó. Não tem ninguém para ajudar nós aqui, ó. Mas amém, pastor. E a gente estava falando agora a respeito, né, daquilo que Cristo colocou para a igreja, né? E até citou o livro de Efésios, né, capítulo 4, no versículo 9 em diante. Até queria que o Vinícius explanasse alguma coisa referente àquilo que você estava falando para a gente fora em offline aqui, da questão do que Cristo colocou, né? Porque a gente tem na chamada, a vinheta, né? A questão dos apóstolos, né? Que a gente queria explicar um pouquinho disso daí. Não tem nenhum apóstolo aqui. Vamos perguntar isso aí, né? Mas vocês são apóstolos? Que negócio é esse? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso daí também. Nada melhor do que os dois teólogos aqui, ó, que eu sou só o cara que vai fazer a confusão. Essa que é a verdade. Eu vou só jogar as perguntas danadas para eles aqui. E eu sou o cara que vou falar, responde aí, Vinícius. E eu repassa. Então esses caras vão ter que comer Bíblia agora comigo, né? Pessoal, vamos lá. Existem apóstolos ou não existem? Foram no tempo de Cristo ou é para o tempo atual da igreja? O texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Amém. Esse é o texto base e a pergunta que não quer calar, pastor Ednilson. Existem apóstolos ou não existem apóstolos nos dias atuais? Eita Deus, agora... Pois bem. Pode usar chapéu? Eu gosto desse, eu gosto É desse. bacana. É um barato ele. Bom, eu acho assim, que forma que a gente interpreta a Bíblia, né? Tirando a exegese, não estou falando nesse sentido assim, né? De você estudar um texto na sua interpretação literal ou na escrita. Eu não estou falando da escrita. Eu estou falando que Deus tem sempre um sentido moral, né? Sim. Deus tem sempre um sentido moral em tudo que se relaciona à Bíblia. Né? Em tudo que se relaciona à palavra dele, ele tem um sentido moral. Eu enxergo muitos ensinamentos morais aqui dentro das Escrituras, em diversas situações que, de repente, talvez nem está escrita ali letra por letra, Cris, mas você entende o sentido moral do que o texto está querendo Qual é trazer. a mensagem que ele quer trazer? Então, né? assim, sobre o nosso podcast, né, Atos, é algo que eu acredito que, né, continua. O próprio Cristo, ele delegou, ele deixou para a igreja um legado, né, para a igreja, para que a igreja continuasse, para que a igreja avançasse, enfim. Mas o que eu vejo, meu pensamento, né? Então eu já vou começar a discordar já. No primeiro podcast nós já vamos discordar. Eu hoje não acredito no apostolado como unção de cargo, né? Como unção de cargo. Daí você vai falar assim, por quê? Se existe um texto base que a uns deu para isso, outros para aquilo, e um deles vai citar apóstolo, né? Porque eu acredito assim, ó, nós estávamos falando, o Cristo começou com uma sábia palavra dizendo assim, ó, ele é devedor, né? Então, assim, ele falou assim, a gente pode gravar o podcast, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, e eu ainda vou achar que não estou à altura ainda de ser um bom servo, né? Essa é a palavra, de ser um bom escravo de Cristo, essa é a verdade. E eu começo a ver a história da igreja, Vinícius, a história da igreja, e eu começo a ver os pais da igreja que não ousaram dar continuidade a um cargo de apóstolo. Então, eles passaram a ser bispos da igreja, né? Os pais da igreja só se achavam... Você pega um exemplo, Policarpo, que foi discípulo... os discípulos do apóstolo João, eles poderiam muito bem continuar o apostolado, né? E também, né? Eu não veria nenhum mal em conhecer, ler livros e eu ler lá um título lá, assim, Apóstolo Policarpo. Eu não ia ver nenhum problema nisso. Mas o que eu estou querendo resumir aqui é o sentido moral que esse texto me deixa. Se eu vejo que quem fez pra chuchu, né? Pode falar pra caramba? Quando eu falava pra caramba em cima do púlpito, aí eles falavam que era palavrão. Irmãos, eu não tenho problema com isso, não. Eu sou maloqueiro, eu sou corintiano, maloqueiro, nem tão corintiano assim, mas... Então, eu falava pra caramba, e eles falavam, você falar palavrão na igreja, não pode falar palavrão. Eu falei, então tá bom. Eu vejo homens na história que fizeram um trabalho assim, olha, sem comentários, assim, eles foram mártires, eles foram, assim, eles se doaram e não ousaram ser chamados de essa era a patrícia da igreja, a gente pode dizer? Sim, exatamente. Os patrícios, os pais da igreja. Os pais né? da igreja. Agostinho de Hipona entra nessa parada também? Também, né? Também, principalmente, ele foi fundamental, né? Então, assim, eu tiro por esses caras. Eu cito bem Policarpo porque eu gosto da história dele, mas não só ele, né? Tantos outros. E eu vejo assim, se eles não se acharam no direito de dar continuidade a esse título de apóstolos e falar, não, nós somos apenas pastores, bispos da igreja, eu acho que hoje, principalmente no Brasil, né, e até fora, mas vamos falar da nossa pátria, não tem sequer aqui um cabra que fez pelo menos as obras que os apóstolos fizeram. Então eu vou entender e eu vou resumir aqui para me parar. O apostolado não é um cargo, ele é um chamado, ele é uma missão
Então, nós vamos ter o podcast aqui, Atos dos Apóstolos, porque nós estamos acreditando que nós temos esse legado para dar continuidade. Que nós estamos no processo, né? No envio. Mas o que eu não creio, né, já falando o que eu penso também, o que eu não creio assim, que é uma unção diferente da dos outros. Essa que aí, né, vou entrar no... acho que é nesse sentido eu acho que que eu isso. não consegui falar, mas é mais ou menos por aí. É uma responsabilidade. Por exemplo, uma coisa é você cuidar de uma igreja, uma coisa é um cara cuidar de 10 igrejas, outra coisa é o cara cuidar de 20, 30, 100 igrejas. A responsabilidade aumenta. A responsabilidade não aumenta. Tudo vai ficando diferente. Mas quer dizer que esse cara é mais espiritual do que o outro? Não. Não é, né? Não. Acho que é mais questão mesmo de organização mesmo, né? Sim. Que eu acho que você já até explicou essa questão de no curso que a gente estava fazendo com você lá de teologia nas terças-feiras, de questão de organismo e organização, Isso, né? Você exatamente. poderia estar falando alguma coisa sobre isso ou você quer já falar alguma coisa sobre o apostolado? Não, antes Isso, da gente... ele já está dando risada porque vem bomba aí. Não, antes da gente entrar nessa parte de organismo e organização, que é muito interessante, isso vai trazer um enriquecimento muito bom para a gente. Mas essa questão do apostolado, a nossa ideia aqui não é levantar polêmica por quem atua no cargo apostólico, toma isso como unção sobre a sua vida, não é nada essa a ideia, mas trazer uma visão crítica do texto, fazer uma reflexão sobre quais são verdadeiramente os encargos do apóstolo que nós vemos dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, em confronto ou em questão de equilíbrio ou de como que eu posso dizer, de comparação com aquilo que vemos nos dias atuais. Porque no Brasil, especialmente, há uma crescente muito grande por esse desejo dessa unção apostólica, de eu ser um apóstolo, de eu ser alguém diferente. Você acha que banalizou, então, a questão? No sentido... Não no sentido espiritual, porque há uma responsabilidade, mas a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque quando a gente olha para o texto que li, alguém vai pegar um ponto do texto no versículo 13 e interpretar de uma forma que lhe dê respaldo, porque o texto no versículo 13 vai dizer até que. E dentro disso aqui a pessoa vai dizer, então esse texto não está findando algo, ele está me dando margem para uma continuidade. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, todos os apóstolos mencionados, eles tiveram um critério básico, um encontro com Cristo. Eu posso estar lendo o versículo seguinte, então? Por gentileza. Para completar isso que você está falando, porque eu amo esse texto. Porque eu já fui confrontado já por um irmãozinho, que eu considero ele como irmão, ele não me considera, por causa da religião dele. E ele disse que não existia mais pastores. Da mesma forma que a gente respeita, também não gostaria que ninguém viesse me desrespeitar eu tendo um pastor. E até dentro disso, não perca seu raciocínio, quando a gente fala da questão do envio e da responsabilidade de mais congregações, vamos assim dizer, de administração e cuidado, a gente vai ver que o bispo ele entra nisso. Ele era responsável por cuidar, alimentar a igreja, não somente local, mas todas as comunidades que estavam ali em volta que eram assistidas por ele. Então, o bispo entra nessa questão. Era um baita trabalho. E né? hoje a gente não vê a mesma ênfase para o bispo, vamos dizer assim, como a gente vê esse anseio pelo apóstolo. Amém. E lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 14, para completar o que o irmão Vinícius está dizendo aí, diz assim, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que eu entendo aqui, pastor e presbítero? Que tudo isso foi organizado, foi levantado pastores, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres, que essa galera que são 5 ministérios que estão sendo falados aqui, para que no final seja tudo bem ajustado. Percebe que o pastor, de repente, ele tem mais responsabilidade, que realmente vai ter uma responsabilidade maior, enfim, mas
ele, mais o presbítero, mais o diácono. Dá um exemplo aqui, porque a gente tem aqui uma hierarquia. Uma hierarquia básica, mas tem. Para que no final tudo seja bem ajustado. É só esse o interesse de Jesus. Esse sonho que Paulo fala, é organizar para que no fim todo mundo esteja bem, feliz e agradando o Senhor. Esse é o... Não tem aquela coisa que a gente estava falando, daquela babação, porque a gente estava falando aqui que eu já vi alguns outros podcasts de outros irmãos também, que quando vem alguém famoso, algum pregador, alguém importante, né? A pessoa às vezes não consegue nem falar, fica assim, ó, engessado, embasbacado. Eu já tive, eu já fiz evento com Marcelo Aguiar, cara humilde pra caramba, cantor da Renascer. Já fiz campanha para ele ser deputado. Já, da Renascer. Vamos lá. Cara humilde pra caramba, posso falar aqui, ó. Espero que chegue até os ouvidos dele, talvez ele lembre de mim. Já montei som para ele, foi muito legal, um cara muito bacana, sabe? Eu já tive com os bispos do Resgate, que hoje voltaram a ser pastores, né? Tem a Igreja Casa da Rocha, né? Sim. O pastor, agora o pastor Zé Bruno tá à frente também, um cara maravilhoso, super humilde, assim. Então, e eu não tinha, às vezes, falava, você não vai querer tirar foto com eles? Eu não tenho uma foto com esses caras. Eu estava sempre no bastidor com esses caras, eu ia nos eventos, Oficina G3, Resgate sempre, um monte de banda legal, Cats Barneck, todo mundo, muita gente vai comentar aí, nossa, é do meu tempo, que legal, que nostalgia. Nunca quis tirar foto com eles. Gosto do trabalho deles, gosto deles. Foi influência para mim, eu sou músico também, toquei muito tempo, mas nunca tive eles como deuses. Ficava normal perto dessas pessoas. Sabe? É isso que a gente não quer aqui. Porque vai começar a vir gente que vocês não conhecem, que tem muito conhecimento. Já vou citar aqui, ó. Pastor Robson Prado. Estou falando bobagem, não? Não, já vou... Já anota aí. Pastor Começa Robson, a cobrar aí, gente. Fazer uma lista de gente boa que vai passar já por falei aqui. com o senhor, você falou que vem. Tá, Pastor Robson é maravilhoso. Está em rede nacional convidado. Pastor Anderson Cleito também. Sim. Cara, assim, bacana. Eu tô falando de gente aqui que eu conheço, vai vir outras pessoas que de repente eu não conheço, que são amigos deles, que eles podem dar referência. Mas são pessoas maravilhosas, que têm vida com Deus, que cuidam das suas famílias. Porque, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó, tete a tete. Não adianta tu cuidar de uma igreja, não. Não adianta você ser bonzinho na igreja e a tua família passar necessidade por culpa tua. Não adianta. Necessidade eu não falo só de comida, só de trabalho, professor, não é isso, não. É uma assistência. Né? Presença. Ficar só brigando dentro de casa. Estou dizendo que não tem briga na minha casa. Eu e minha esposa, a gente discute bastante. A gente um quer mandar no outro, porque já é nosso, está no nosso sangue, sabe? A gente discute, briga. Não estou fazendo de santo aqui, não. Mas tem muita gente que vive vidas assim, né, espetaculares e chega em casa, o cara não cuida bem da família, não cuida bem... Às vezes só fica na igreja também e não... Eu me lembro do Hermínio falando, o apóstolo Hermínio, que é um cara maravilhoso também. Todos nós da bancada que conhecem. Sim. E tinha um irmão lá que ele não sai da igreja. Ele teve um dia que o apóstolo Hermínio falou assim, irmão, vá-se embora para tua casa, vá. Vai cuidar da tua família. Porque senão você não... Só igreja, só igreja. Não dá, a gente tem vida, né? A gente tem vida. O cara fica tanto na igreja que acaba não vivendo igreja. Exatamente. Porque o princípio básico de igreja é uma comunidade em família. Sim, começa. Exatamente. Ó, eu penso assim, eu tenho amigos, tomara que as pessoas, ao assistir, não tomem isso de uma forma, né, como afronta, porque assim, eu tenho amigos apóstolos e eu respeito o ministério deles. O que nós estamos tratando aqui é o seguinte, eu não acredito nessa chamada apostólica no sentido assim, de que tá o Cris, o Vini e eu. Daí eu estou galgando na fé, estou trilhando o caminho da fé, e daqui a pouco o Cris chega e diz para nós, ó, você é ungido apóstolo, e a partir de hoje vocês têm que abaixar um pouquinho a bola perante mim aí. Eu já não acredito nisso, né? Eu não acredito. O que eu acredito que sim, existem unções de Deus, existem chamados de Deus que são fortes mesmo, que a pessoa não precisa... uma que eu entendo que respeito não é imposto, é conquistado. Exatamente. Né? Então, assim, você acaba respeitando... Nós citamos pessoas aqui que elas nem imaginam que nós ficamos falando dela com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho. Como os que a gente acabou de citar. Talvez eles nem sabem que a gente
Sim. Não, Ó, não precisaríamos fazer isso, né? Antes desse pilotinho aqui, eu já falei com o pastor David Domenicali. Falei, ó, nós estamos com um projeto, você vai sentar naquela mesa. Até para ele... Tem 2 livros já? Já tem 4 livros. 4 livros, ó. Eu parei nos 2, ó. Cara livros. maravilhoso. Você vê aquele cara pregando, é um erudito, cara. Sim, homem de maravilhoso. Deus, né? Pai de família. E Moisés Bernardo. Só deixando uma pitadinha aqui. Vale a pena ler o livro dele, Ministério Pastoral, irmãos. Tenham a oportunidade de ler esse livro, Ministério Pastoral. Eu vou ganhar um. É que eu show não, de eu bola. não li ainda, eu vou ganhar. Muito eu vou bom, ter que muito comprar. A gente pode depois Então a negociar. gente vai fazer uma livraria. Vai ter que chamar uma outra vinheta. É. Chama a vinheta de novo. Vou fazer uma livraria e vou vender esses livros pra vocês. A Né? gente chama uma outra É, vinheta. porque eu não sou que nem a pessoa que comandava nós antigamente, falou que nós ia comer evento, né? Aqui a gente come comida mesmo, olha o tamanho da barriga do peão. Tô até aqui me escondendo, até joguei a câmera um pouquinho mais pra lá pra ver se me corta um pouquinho, mas não... Tá rolando normal. Ele não Tá dando entende certo, que só reflete a realidade. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar uma roupa verde pra fazer um chroma key, aí dá pra chatar um pouquinho, entendeu? Não, eu só quero, na verdade, expressar o que eu penso pessoalmente a respeito dessa questão, porque eu só fiz um comentário, mas não expressei opinião. Da mesma forma como pastor, eu não creio hoje, como igreja, nessa posição de apóstolo. Mas eu entendo o texto quando eu olho pela questão do serviço. Então, se a pessoa caminha pelo serviço apostólico e a gente começa a olhar para dentro das Escrituras e ver o que os apóstolos que andaram com Cristo, aqueles que estão inseridos na Bíblia, fizeram e deixaram de serviço, e quando a gente vê pessoas caminhando nessa direção para oferecer o serviço pastoral bem feito, o serviço apostólico bem feito, do envio, do cuidado, da plantação de igreja de uma maneira sadia e de principalmente compromisso. Porque às vezes nós temos a impressão que abrir um salão é como ganhar na Mega Sena. Eu monto um salão, coloco 50 cadeiras e quero retorno. Sim. E eu acho que a gente precisa entender para que fomos chamados, qual é o serviço que Deus requer de nós, porque são 5 ministérios. O ministério basicamente se trata de serviço. E esse é o serviço. Qual é o serviço que eu tenho oferecido para Cristo em favor, em prol da igreja dele? Isso que é o que eu creio. Quando alguém oferece o serviço para que a igreja seja edificada, para que ela cresça, para que ela seja alimentada e nutrida com a palavra de Deus, aí eu creio que essa pessoa está caminhando dentro das Escrituras. Só para ficar registrado aqui o pensamento, é o que eu acho, pastor. Não, mas é isso aí. Eu acho que a gente acaba concordando, todos no mesmo sentido. É que nem eu falei, tem sempre um sentido moral de um texto, né, do que ele propriamente dito ali, só a escrita, de analisar o texto, o contexto. Análise crítica, né? Exatamente. Né? Tanto baixa como alta, enfim. Nós não estamos aqui analisando uma exegese do texto, analisando essa questão assim, da escrita. Né? O que nós estamos querendo dizer é que, assim, hoje, eu tive experiências, né? Quando nós montamos a Igreja Apostólica Tempo de Agir, muitas pessoas na época elas disseram para nós assim: mas vocês vão ser apóstolos? Não, a gente vai ser pastor. Daí falou assim: mas a igreja não é apostólica? Então, assim, você entende que até rola essa dúvida mesmo. As pessoas atrelam isso, né? Rola. Então, se nós temos hoje a igreja Renascer, né? Então, você tem lá o apóstolo Estevão Hernandes, né? A bispa Sônia. Então, porque por ser uma igreja apostólica, né? Eles têm ali o apostolado, né, na questão da hierarquia dentro da igreja. Então, quando nós montamos, eu acho que estava já inserido, já meio que no consciente das pessoas. Quando a gente montou, as pessoas: mas vocês vão ser apóstolos? A gente falou: não, nós vamos ser pastor. Mas a igreja não é apostólica? Então, eu questionei, né? Foi, eu acho que foi você também. Porque eu estou desde o começo com vocês no projeto lá. Desde o início, exatamente. Primeiro, acho que foi o segundo culto, ou foi o terceiro que foi na tua casa. Eu lembro até o que tinha lá. Tinha um curauzinho de milho lá, alguma coisa assim. Que era, o detalhe faz toda a diferença. Era comida, né? O gordo sempre lembra de comida. O que você lembrou do culto? Do curau. Comidinha.
E depois a gente foi lá pra casa do Rafa, né? Daí lá que realmente engrenou. Aí depois teve aquele evento maravilhoso que vocês fizeram. Sim. Eu choro até hoje, mas foi bom. Mas não, foi legal. Foi bacana. O meu Fuscão carregando as coisas em cima. Nossa, nem fala. Vocês... eu posso contar uma história? Manda. Eu fazia curso na ETEC, fazia técnica eletrônica. E eles foram pegar, o Tuta e o Rafa foram pegar o meu Fusca emprestado. Para poder fazer a correria. E eles fazendo a correria, quem é que tava dirigindo? Você ou... O Rafa. O Rafa. Quem foi que quase caiu do Fusca, que a porta abriu? Eu. Por isso que tem aquele negocinho que eu não vou falar aqui, que é um palavrãozinho. Vamos chamar de tramela. Pra você segurar aqui, né? Quem já teve Fusca sabe. Lá no recanto, lá ele abriu, desceu na rodaladeira, lá ele entrou com tudo. Meu Deus. Aquele Fusca tem história, meu. Você citou, eu só dei uma puxada aqui só para lembrar, só trazer a memória mesmo. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Atanásio de Alexandria e tantos outros aqui, né, que eu historicamente vejo que foram peças fundamentais no que diz respeito à história da igreja, à continuidade da igreja, e todos esses cabras não ousaram ter um título. E eu estou falando de título, não estou falando de chamado, estou falando de obra, que é aquilo que você acabou de falar aí, que eu achei bacana. Né? Então, assim, não ousaram. Né? Para eles, é assim, os que foram testemunhas oculares de Jesus foram apóstolos de Cristo. E agora nós somos os pais da igreja e vamos continuar esse legado. Sim. Né? Então, hoje, você pode me chamar de servente, pode me chamar de porteiro. Eu não estou nem aí para cargo. Corintiano, posso? Não, menos isso. Tá? Isso é afronta. E dentro não, pior que eu estou enrolado, né? Dois São Paulinos aqui. 2 São Paulinos. Deus é bom. 2 São Paulinos e o corintiano. Até o final desses podcasts a gente converte. E dentro do que você está falando, pastor, a gente olha para dentro das Escrituras, a gente vê 2 personagens que são... Eu vou colocar aqui peso, não, se você não concorda, você tem liberdade com isso, mas vamos dizer o top 3, Paulo e Pedro. Os 2 apóstolos, mas vai chegar um determinado momento que Pedro vai se identificar como um presbítero, não buscando a ênfase ao título dele, mas ele se coloca na posição de um presbítero. E o que é um presbítero? É alguém experiente, é um ancião dentro do contexto da Bíblia, da igreja. Ou seja, ele está se colocando numa condição em que o título não é importante. E nós vamos ver o apóstolo Paulo amadurecendo nisso. Ele vai chegar a um determinado momento que ele vai dizer, se são apóstolos, eu também sou. Mas num momento vai passando, ele fala, dos apóstolos eu sou o menor. E eu acho que quando ele atinge o verdadeiro entendimento do sentido de sua missão, ele vai dizer, já não sou mais digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque a missão é maior do que o título. E eu acho que eles entendem bem isso e passam a não dar importância para aquele título, mas sim para aquilo que foram chamados. Bom, eu acho que a gente pode trazer mais lucidez a esse pensamento. Uma outra oportunidade também que a gente até se prepare. A ideia foi mais ou menos comentar, porque eu acho que vai rolar um pouco de dúvida, né? Sobre até o nome do podcast, né? Então, Atos dos Apóstolos. Então, acho que... E a legenda, né? Apóstolos em ação. Isso, exatamente. Apóstolos eu vou confessar para os irmãos que eu estava orando por um nome, bem tranquilo, né? Minha esposa pensando uns 200 nomes e tal. Os meninos, com certeza... pensaram em alguma coisa, mas não chegaram a passar nada para mim. E eu orando a Deus, Deus falou assim, Atos dos Apóstolos, foi legal, né? Eu lembrei de uma pregação que eu ouvi, até o apóstolo, o reverendo Augusto Nicodemos, né? Que eu acho maravilhoso, conhece demais, pastor presbiteriano. E falando sobre isso daí, que é uma extensão, né? Que também não crê nos apóstolos hoje e tal, enfim. E diz que ainda estamos nessa extensão do trabalho, né? Que o Atos ainda não acabou, né? Sim. Estamos mais ou menos isso daí, tá? Que não vou ficar pincelando muito, não. E eu acabei me perdendo. O que eu ia falar? Vamos aproveitar que ele se perdeu. Pastor, faz o merchan aí. Comenta um pouquinho a respeito já porque ele pincelou o assunto, a respeito de organismo e organização que ele tinha falado. Lembrei, me perdoa. Tá vendo? Então. E aí veio esse nome Atos dos Apóstolos, né? E esse negócio de apóstolos em ação, vocês não vão acreditar.
Eu imaginei o apóstolo Paulo, assim, que nem o Superman, assim, sabe? Com aquelas roupas, o Batman, assim. Até falei pra diretora de arte aqui colocar, assim, né? Um apóstolo, assim, de Batman e tal. Mas vai ter um vestido com flash? Eu gosto Então, do assim, flash. quem gosta de quadrinhos, de ler quadrinhos, vai amar isso aí. E na hora que ler, vai lembrar disso daí. Foi puramente isso daí, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês. Aí, linkando nisso, vem o que nós falamos aqui, que é o agir de Deus ainda, né? Nos nossos dias, até a vinda de Cristo, né? Bacana. Bom, a questão de organização e organismo é fácil. Lógico que num estudo, numa outra oportunidade, numa outra fala, senão a gente fica aqui com várias resenhas longas aqui. Mas dá para entender assim de forma bem sintética, bem simplificada. A igreja como organismo, nós somos o corpo místico de Cristo, né? Nós somos a palavra de Deus mesmo diz que ele é cabeça do corpo e nós somos membros deste corpo, né? Então a igreja como organismo, ela não tem, como posso dizer assim, ela não tem placa, não tem CNPJ, não tem CNPJ, o papel dela é totalmente espiritual, né? A igreja como organismo, o papel dela é totalmente o amor ágape, enfim, uma gama enorme de coisas bacanas para se falar dela. E a igreja como organização é aquilo que o Cris já tinha dito, né? Que para haver, né, uma ordem dentro... Imagine, você abre um lugar, você põe 200 pessoas lá, e aí? Quem preside, quem fala, quem vai limpar, quem vai fazer as coisas? Qual é a organização? Me lembra ali, até né? quando questionaram Moisés, né? Porque Deus mandava... Falava com Moisés, lembra lá da vara, que florescer e tal. Sim. Porque desacredita. Tem que ter uma organização. Tem que ter uma regra, né? Tem que ter. Uma outra coisa que eu gosto, que daí até uma proposta para a gente debater uma outra vez aqui, é a questão até de igreja mesmo, né? Eu sou um defensor de igreja, eu e o Cris já falamos bastante sobre isso. Eu ainda sou um defensor de igreja. E o porquê que eu vou falar que sou numa outra oportunidade. Mas, assim, uma coisa que eu achei legal é que, assim, do que nós conhecemos de Deus, né? O que você conhece de Deus, Cris, na sua vida com Deus até hoje? O que você conhece de Deus? De Deus mesmo. De Deus, assim. Para mim é só a fé mesmo, que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu creio. Eu não posso explicar Deus, né? O que você conhece de Deus, Vini? Eu acredito, eu vou caminhar no mesmo pensamento do Cristiano. Escorregou na sabonetão. Não, bagre saboado. Não. Você preparou e... Não, porque cada um vai ter uma maneira de analisar isso, muitas vezes baseado em experiências. E vai chegar um momento que nós vamos conhecer alguém que você vai perguntar, você crê em Deus? Ele vai dizer, creio. Mas você já teve alguma experiência? Não, mas eu creio. Não, e tem outra face disso também, porque não só no cristianismo, mas em outras religiões você vai encontrar vários fundamentos e experiências que as pessoas tiveram para estar naquela religião. Né? E falar assim, não, eu tive um contato com Deus aqui e de repente é completamente diferente daquilo que nós cristãos entendemos e compreendemos. Né? Exatamente. E, então, por isso que às vezes eu não gosto de falar assim das minhas experiências. Se eu for contar aqui, né, vamos fazer 200 podcasts. Vocês também. Das experiências que faz a gente acreditar. Não, realmente Deus... São coisas que ficam gravadas dentro de nós. Realmente Deus existe, né? Mas e se eu falar que Deus não existe? Só existe aquilo que você pode provar. Eu não consigo provar que Deus existe. Por isso que eu digo que eu só creio pela fé. Aí é papo para outro dia. É muito maluco isso. É bem abrangente, mas assim, o que eu costumava dizer assim, o que eu conheço sobre Deus é o que ele se permite ser conhecido. Sim, exato. Então, assim, alguém pode ficar tentando definir em inúmeras palavras, em 1000 palavras, mas, assim, você só vai conhecer de Deus o que ele se permitir ser conhecido. Então, assim, vamos supor assim, um exemplo. Deus, ele se revela a nós, que nem um exemplo, assim, quando a gente estudou lá antropopatia, antropomorfismo, que é dar forma a Deus, ao divino, né? Dar forma ao que é espírito. Forma humana, né? Então, um exemplo assim, Deus é espírito, Deus não tem mão.
Mas a gente não lê na Bíblia lá assim, a mão A de mão Deus. de Deus. A mão de Deus. Te imagina um bonecão bem grande, Poxa, né? Com as então, mãos. assim, ele está sentado em cima do globo da terra, os seus pés, a terra é como um estrado dos seus pés. Não é verdade? Ele mede as águas do mar como uma concha da sua mão. Ele pesa todos os montes na sua balança. Né? Então, assim... Mas por que isso, né, pastor? Porque é o que nós conhecemos. Isso, por isso então, que tem essa alusão. Para você ter uma dimensão. Né? Até você vê, imagina o João, o apóstolo João tendo uma visão das bestas, não sei o que, aquilo. De repente a gente já está vendo. E para ele, lá atrás, você acha que se ele visse um helicóptero de guerra naquela época, o que ia aparecer para João? É uma coisa que ele não conhecia. Então, não estou dizendo que é isso, tá, gente? Porque Apocalipse eu aprendi mesmo com o pastor que algumas coisas são metáfora, né? E outras são bastante. Bem literal, né? Tem muita figura de linguagem ali. Mas aí entra, não sei o que você está falando. Então, mas eu mesmo vou dizer de mim, o que eu conheço de Deus é o que ele me permitiu, né? Pode ser através de alguém. Eu penso assim também, que Deus permite que nós venhamos crer nele também. Sim. Essa questão de crer também não é só vou pregar para o camarada ali e ele, se ele crê... Não, eu acredito também que Deus vai tocar na vida desse homem ou dessa mulher para que ele creia em Deus também. É louco isso, né? É doido. É meio que uma chave entrando no cadeado ali. Não querendo entrar já no assunto de calvinismo, de arminismo. Não é nada disso. Vai ter o debate para isso aqui, vai trazer as pessoas certas para falar sobre isso daí, quem cria o contrário, a gente respeita as duas formas de pensar, desde que nós... Que esteja respaldado nas escrituras. Exatamente, né? Mas é isso. Então, a igreja como organismo é tudo aquilo que a gente está falando, dessa existência de Deus, da funcionalidade do corpo místico de Cristo na Terra, mas a igreja como organização, ela tem que ter uma organização, tem que ter... Né, ela tem que ser visível na sociedade. A igreja, como organização, ela tem que ser visível na sociedade. Né? Você vai fazer um crediário em algum lugar lá, se você não tiver um endereço, você não é nada. Exatamente. Né? Me passa o seu endereço, me passa seus dados. Não, eu não tenho nada, eu sou espiritual. Eu sou espiritual, daí você vai conseguir o carnê lá? Não vai conseguir o carnê. Não tem como. Então, eu resido em tal lugar, meus dados são esses e tal. Daí a pessoa confia que você está em algum lugar, que você representa alguma coisa. Aquilo dá autenticidade. Dá autenticidade. Então, a igreja ela tem que ser. Nós somos, hoje, e você é uma igreja aqui nessa mesa, você é uma igreja, eu sou uma igreja. Não é verdade? Então, nós somos organismos. Daí a outra questão que eu falo. E aí ela vai abrangendo para vários aspectos. Né? Mas é isso aí. Definiu a questão de... Não, para mim tá ok. Para vocês tá tudo certo? Não vocês colocam comenta aí. A gente vai fazer o possível para estar respondendo aí. Eu coloco a minha diretora de artes. Acho que hoje a gente está falando um pouquinho de cada coisa, mas assim... Um apanhado geral. Numas próximas aí, que vai ter a participação da galera, também acho que a gente acaba se centrando um pouquinho mais e brincando um pouquinho mais. E mais uma coisa, né? Que nem o pastor tá meio de lado para a câmera aqui por causa de ângulo. Eu tenho uma câmera só, foi o que eu consegui até agora. Não, mas tá bacana. E ore por nós para que a gente consiga mais câmeras. Se quiser exibir minha beleza, eu dou um olhar 46 aqui. Isso. Pronto. 46 aqui é delegacia, pastor. Eu já estou com o delegado. Já está com o delegado. Então, nos perdoe, a gente quer melhorar cada vez mais, mas é o que, por enquanto, a gente conseguiu. O que, para mim, é importante, pastor, é o conteúdo. Conteúdo, né? Podia fazer aqui um baita de um estúdio, uma coisa maravilhosa. Não que seja desculpa para não melhorar. Sim. E quem me conhece sabe que se eu puder, eu vou melhorar, vou querer... Eu sou enjoado, eu sou americano. Cara que gosta dos detalhes. Eu gosto da coisa melhor. Então a gente vai chegar lá. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha. Isso é importantíssimo. A sua participação nesse momento de compartilhar, curtir, deixar seu comentário, seja aprovando alguma fala nossa ou mesmo discordando, ela é importante. Ela torna o canal visível, ela torna a proposta mais abrangente, o alcance se torna maior e você se torna um participante verdadeiro desse canal. Esse canal não tem sentido se você não estiver aí do outro lado. Esse bate-papo aqui entre nós, ele é maravilhoso, mas ele pode ocorrer fora das câmeras.
Mas nós decidimos ter esse bate-papo aqui e abordar diversos assuntos que vão surgir aqui com convidados ou entre nós mesmos para oferecer a você algo que possa trazer pelo menos uma reflexão para a sua vida. Então, você aproveita esse momento, curte aí bastante, comenta, compartilha com quem você conhece. Tá vendo? O pastor já está te ensinando. Agora é só você colocar em se prática. quiser trazer o bolo pra gente também, comida, essas A coisas. gente aceita, viu? iFood, sei Aqui lá. embaixo aqui vai ter o endereço para vocês colocarem todos esses Se envios quiser aí. patrocinar a gente também, a gente agradece também. A gente quer patrocínio. Acho que é bacana. A gente não vende a palavra de Deus, tá? Fique bem claro isso, mas tudo tem custo, né? Não somos aventureiros no evangelho só. Não vivemos isso daqui, né, pastor? Com certeza. A gente Total. trabalha, a gente tem família e tudo. E Toda uma bagagem, né? E é uma luta, né? A minha mesa de som deu problema. Aí o pastor trouxe uma lá da igreja para estar reforçando aí. Então, tá na luta aí, mas eu creio que vai fluir. Com a ajuda de vocês vai fluir também. Vai, depois desse pontapé. O que você falou no começo, né? Que às vezes você tem um sonho, tem um projeto, mas se não tiver uma iniciativa. Isso. Né? Isso, então isso. fica difícil. Tem que fica começar. Até lembrando disso, um texto que eu amo, você já até sabe o que eu vou dizer, né? Esse texto é magnífico. É Gênesis 12. Então, assim, você vê lá, Deus faz 7 grandes promessas na vida de Abrão. Um cara com 75 anos de idade, morava com os pais, ainda não tinha um legado, não tinha herdeiros. Quer dizer, a vida até ia, mas ainda não era algo... Estava na sombra de alguém. Estava na sombra de alguém, né? Então, assim, Deus faz 7 grandes promessas debaixo de uma condição. Sai, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Louco isso, né? É doido, né? O cara pegar a esposa... Tinha coragem? Ah, rapaz, Eu não tinha, difícil. Difícil. Falar que tem essa espiritual demais. E assumir os riscos, esse que é o problema. Quando nós montamos o Conquista, que foi um período mais doloroso dentro da minha vida ministerial, eu assumi. Você tem que assumir, entendeu? A gente não pode só ir nas coisas que está dando certo, legais. Eu assumi e a gente foi, tentamos lá, trabalhamos, choramos e tal, e aquilo tudo, não sei o quê. E quando quebrou e quando deu tudo errado, você tem que assumir, né? Então o cara pega a família dele, nunca tinha ouvido falar desse Deus, né? Fazia imagens de escultura porque era o ofício da família, né? Sim. Então daí daqui a pouco um som que não veio de nenhuma das imagens que ele fez, falando para ele: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai ser nômade, vai. O cara está saindo. Cris, é como se você falasse hoje assim para Lídia: ó, eu estava lá fazendo minhas soldas E eu ouvi uma voz. Uma voz: sai desse emprego, pede as contas. E põe a mochila nas Daí costas. você chega e conta aqui para Lídia, tá entendendo? Poxa, né? É Ela doido. vai falar: isso. Cristiano, você tem algum. Tá passando mal? O que tá acontecendo com você? Se bem que eu devo confessar que ela não bate bem, não. Ela vai dizer amém. Eu já brinquei com ela, falei que eu tinha convidado pra ir pro Japão. Ela falou que ia. Olha lá, tá vendo? Ela Que a não vaza ela não é terrível. muito boa cabeça, não. Não, a vaza é terrível. Então, assim, é doido. E nessa época do Conquista, o que eu fiz? Tinha que montar, tinha que fazer, É experiência. dei baixa. Experiência, né? Dei baixa e vamos para cima, vamos para cima. Então, assim, é doido você ouvir uns chamados de Deus assim, tá entendendo? E você largar tudo, abrir mão de tudo. Hoje eu vou te dizer que hoje eu não sairia. Hoje eu não abriria mão, né? A não ser que teria que ser igual a voz que falou com o Abraão. Mas como 2014 eu saí do emprego para montar a igreja. Mas o tempo traz experiência também, Traz né? muita experiência, traz um amadurecimento, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando Vale mais. uma palavrinha para quem está do outro lado lá? Irmão, chamada é convicção. Convicção. Se você sabe para que foi chamado, Deus ele vai com você e vai dar condições. E ainda que hajam empecilhos e problemas, servirão de experiência. Agora, não seja um aventureiro de achar que vai se lançar em algo sem que Deus o tenha chamado. Chamado é convicção. Quando você sabe para que foi chamado, o que Deus quer de você, você pode estar ainda desajustado do tempo que Deus tem para a tua vida para que se cumpra, mas no tempo certo se cumprirá. Agora, se você não está
dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, é bom você se colocar diante dele para que ele esclareça, para que você ouça a voz dele e ele te diga: eu quero isto de você, para que você desempenhe, para que você não se frustre. Hoje nós vemos muita gente frustrada porque se tornou um aventureiro da fé. E é bom a gente pensar nisso. Eu tenho um chamado, eu quero pregar a palavra, eu quero ir para a África. Irmão, a África pode estar no seu vizinho. Verdade. A África pode estar na rua de cima da sua casa, alguém que está precisando de um leite. E você, muitas vezes, tem uma caixa lá que... É só um exemplo grosseiro que eu estou te dando, mas para você refletir. Que você não tem coragem de ir lá levar um litro de leite. Então, a África não está longe. A África... Dá uma falhadinha o microfone, só dá uma... Isso, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, já diria alguém aí. É. A Ô, África, louco, bicho! a África pode estar mais perto de nós do que nós mesmos pensamos. Então, saiba qual é a vocação que Deus tem para a tua vida e saiba em que tempo Deus fará com que as coisas aconteçam. Pastor, você também teve, né, esse tipo de problema já na sua vida também, né? De faltar alguma coisa pro filho e vir alguém sentir. Eu vivi muito isso. Então, e vim te abençoar. Isso aí. E sabe o que é doido, Cris? Só tocando nesse assunto, o Vini falou assim que a África pode estar do seu lado. A gente acha que nesse presente momento tá todo mundo superando dificuldades, né? Meu, eu vi minha mãe criando 5 filhos com muita dificuldade. Daí a gente aqui em pleno século XXI, né? Depois de muito tempo, minha mãe já falecida, você passar de novo as mesmas privações que você viu sua mãe passando, aquilo que foi doido. Meu Deus, hein? Foi melhor do que a chamada. Eu acho que da minha parte aqui do nosso primeiro piloto aí, né? Nosso primeiro podcast, eu acho que era isso daí. Acho que já deu para quebrar um pouquinho daquela ansiedade, né? Aqui, aquela exatamente. coisa. Tem alguns probleminha técnicos aqui que eu estou percebendo. Vocês podem ver que eu estou olhando um pouquinho ali para o monitor, porque eu tô sem ninguém para cuidar da técnica aqui. Eu que estou prestando atenção para estar corrigindo nos próximos. Já peguei alguns probleminhas aqui que vamos estar corrigindo. Tá? Mas, de novo, eu falo. Dá um like aí, se inscreve no canal. Isso aí é que é importante. Você não pode esquecer disso daí. E logo, não sei se vai dar para ser também membro, essas coisas aí, já quiser abençoar também, ajudar na obra aí, a gente... Né? E, pastor, logo vai ter QR Code, irmão. Uma coisa que eu acho lindo, pastor, que eu gostaria da gente estar vendo alguns projetos, é uma coisa linda que tem na Adventista do Sétimo Dia, né? Porque aqui a gente não tem raiva de igreja não, irmão. A gente, né? A gente vai respeitar, vai citar todas elas, aquilo que a gente acha legal, vai comentar também aquilo que a gente não concorda teologicamente, enfim. É a questão de ensinar as crianças a plantar uma árvore, sabe? Que legal. Isso é os escoteiros. Cuidado com a saúde. De levar a molecada mesmo para aprender a fazer um nó numa corda. Sei lá, essa coisa toda que... Fica aí, Cristiano. Você sabe fazer um nó duplo 8? Claro que não! Nunca tive um pastor para me ensinar a fazer isso. Meu Deus do céu. E meu pastor é caminhoneiro. Não é verdade? Então eu acho legal isso, a gente trazer isso, sabe, para nossas vidas, ensinar os outros. Coisas que eu acho legal em outras igrejas, que de repente na nossa não tem. E tá trazendo isso desde que seja, que o Vinícius mesmo falou, que seja teologicamente plausível, tá dentro, vamos tentar, né, incentivar, porque aqui vai ser um canal de ensino. Queria citar também a Escola do Discípulo, tá? Se eu não me engano, é do Mato Grosso. É um canal maravilhoso. Entrem lá também, se inscrevam. Não conheço eles, não me conhecem, mas é um material maravilhoso. Eles têm lá a história do cristianismo em 5 episódios e um 6º episódio lá com um extra lá. É maravilhoso. Vocês vão aprender muito. Eles não sabem que nós vamos estar divulgando, mas vamos divulgar porque é maravilhoso. Eu quero dizer só mais uma coisa, que eu falo demais. Por isso que eu sou o apresentador mor aqui. Oi? Oi, Baiano. O que eu ia falar também? Você me atrapalha. Me atrapalha, Zico. Me atrapalha. Você estava no Mato Grosso, irmão. Então. E eles têm esse projeto aí. É muito legal, muito bacana mesmo. Acho que vocês devem estar entrando lá para conhecer lá o trabalho deles lá. Você falou que ia falar uma coisa a mais, você falou assim, para terminar minha fala, porque eu falo demais aqui. O que seria? Mas vocês não deixaram eu falar, me deram risada da minha cara, eu esqueci.
Já eu lembro. Já. Faz as considerações finais aí, eu vou lembrar. Bom, fala aí, Vinícius. Eu quero aqui agradecer você que acompanhou a gente durante esse período, esse bate-papo, de uma maneira bem descontraída, bem informal, embora o assunto seja bastante importante, de grande relevância. Mas a ideia será essa, um bate-papo informal, às vezes acalorado, às vezes não, mas, acima de tudo, trazendo conteúdo que possa trazer uma edificação para a sua vida. Então, eu quero agradecer ao Cristiano, ao pastor Ednilson, a participação aqui nesse primeiro piloto, onde a gente pôde ter uma noção. E mais do que isso, agradecer você que tem nos assistido e tem nos acompanhado. E eu lembrei. Aí, ó, Tá vendo? Deus é bom. Dizer que eu sou um consumidor de podcast, já faz 9 meses aí que eu consumo muito esse... Começou lá com o pessoal do Flow Podcast, eu não posso deixar de dizer isso. Não tem nada a ver com gospel, com crente. Lá vem um monte de gente diferente, os caras pensam totalmente diferente. Mas a minha referência para montar isso, e eu acho que a referência de muita gente, é os Estúdio Flow. Né? Tem Inteligência Limitada também, um monte de podcast legal aí. Então, eu vou dizer que eu sou um consumidor. Não é que agora a gente inventou podcast e só pode falar de Bíblia, não sei o quê. Não, a gente vai abordar outros assuntos legais aqui também dentro, até a questão profissional também de cada um, Sim. inserido dentro do contexto cristão. Eu acho que vai ser muito bacana. Então, aqui a gente respeita todos os segmentos, tudo. A gente vai respeitar aqui, a gente vai tentar respeitar aqui nesse canal. Bom, eu sou um dinossauro aqui no meio de vocês, né? Dá pra ver pela barba. Isso é um Xiaomi. Eu sou um dinossauro, eu sou matuto mesmo nessa questão, mas eu tô aberto, né? Eu tô aberto a navegar nessa onda, né? Amém. A mergulhar mesmo de cabeça nesse negócio, porque Como é que é aquela frase, pastor, que você fala pra gente? Que cada igreja... toda igreja igreja é refém de seu tempo, né? Fala lá pra câmera Então, isso aí, ó. Pra ficar Ouça essa. Toda igreja é refém de seu tempo. Sabe onde... lógico, eu ouvi muito isso com o pastor David Domenicali, né? Mas sabe onde que eu usei muito isso? Porque assim, eu aprendi que a gente estuda a palavra primeiro, né? Para entender a fé. Segundo, para defender a fé. E terceiro, para estender a fé. Né? Então, para isso que a gente estuda. Eu vou estudar a palavra, vou estudar a teologia, vou fazer... Para quê? Não, para entender a fé que você professa, depois para defender, porque vai ter oposições, e depois você estende aquilo que você já aprendeu e absorveu. Então, você estende. Então, assim, foi uma pessoa falando para mim que nós tínhamos que ser como a igreja de Atos 2, a igreja primitiva. Eu falei, então... Vende tudo que você tem. Que nem vocês dois não tem casa própria, assim, né? Você tem herança, mas ele não tem casa, mora de aluguel. Então quer dizer que eu tenho que vender minha casa aqui, que eu lutei anos, trabalhando que nem isso jumento. mesmo, Traz aqui no pé dos apóstolos aqui. É mais ou menos. A temática é apóstolo, É mais irmão. ou menos isso daí, entendeu? Por isso que eu não acredito nisso daí. Agora é conveniente, irmão. Daí foi onde eu falei, toda igreja é refém de seu tempo. Quer ser igual a igreja primitiva? Então seja no amor, seja na caridade. Porque o que fala Atos 2, 42? E perseveravam na doutrina do apóstolo, na oração e no partir do pão. E na comunhão. E na comunhão. Então, E eles se reuniam todos os dias no pátio, né? Então, e é isso que eu estou falando. Você quer pegar... vamos ser igual a igreja primitiva? No sentido moral, no sentido espiritual. Não dá para a gente ser como era literal. antes. Não dá, gente. Então, daí foi aonde essa frase tomou mais efeito para mim. Vou carregar pro resto da minha vida. Vou ficar falando aqui nesse podcast não sei quantas vezes. Eu também uso muito essa frase. Toda igreja é refém de seu tempo. Pastor, você precisa trazer um dia pro pessoal de casa uma pregação que eu não esqueço nunca sobre a Patsy Romana. Nossa, bacana, é verdade. Pode anotar no seu caderninho de guerra aí, ó. Boa, vou anotar. Aqui tem um monte aqui, ó. Se a gente for colocar Verdade. mensagens assim, eu vou fazer um pedido Não, também. porque assim também, a gente não vai ficar só no podcast. Por exemplo, se tiver algum tema legal, por exemplo, o pastor vier aqui querer explicar alguma coisa, fazer uma temática, alguma coisa, a gente posta lá no canal e vocês vão poder acompanhar. Não vai ser só podcast, não vai ser só aquela coisa de Só convidado toda semana, vai ser diferente. Sim. Né? Porque a onda do podcast, ela fez isso aqui, ó.
Né? Eu tentei pegar quando eu estava crescendo, aí não deu, né? Foi indo. Tá fazendo isso daqui. Não estou dizendo que vai acabar os podcasts. Vai ser legal, vai continuar tendo entrevista e tal. Mas quem não se renovar vai ficar para trás. Verdade. É que nem um cara que só mexia com Fusca e Brasília. Quem não se renovou. Pastor, anota aí os bastidores da chamada. Anota aí. Aí, ó. Essa é boa. Aí. Tá vendo? Essa eu ouvi, irmãos. Nós estamos em 2021. Essa eu ouvi em 2010 e me lembro até hoje como essa mensagem desenrolou. Até hoje. É impressão minha ou a gente não está querendo acabar? Eu não sei, a gente precisa de um... Eu já senti um cheiro de café. Agora é hora de acabar, irmão. Deus abençoe, fiquem na Café, paz. cafezinho de... eu não sei se ela fez o café de Minas que eu trouxe, que meu patrão trouxe. Um abraço. Abraços mineiros. Dá um abraço pro Dr. Carlos Metana aí, ó. Carlos Metano. Você foi tremendamente usado por Deus, viu? Cafezinho de Minas lá. Depois eu vou mandar meu Maravilhoso. endereço pro senhor. Maravilhoso. Bom, é isso aí. Eu só agradeço, maravilhoso, né, ter participado aqui com vocês aqui. E na próxima acredito que vai ser melhor ainda. Amém. Minhas palavras são de gratidão e tenho certeza que o café tá bom, Amém. Então. muito bom. Glória a Deus. Boa noite. E Tchau, irmãos. até a próxima. Um abraço. Fica com Deus.